Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a autocomprovação dentro da autoevoluciologia. Então, tudo diz respeito à pessoa em si, à consciência, ao egão, à personalidade. A autocomprovação é o resultado dos esforços pessoais da consciência lúcida nos desempenhos prioritários dos testes, pesquisas, experimentos, provas, análises, síntese, demonstrações ou autovivência das realidades para realidades, fatos para fatos, fenômenos e para fenômenos do cosmos, capaz de fornecer a própria convicção pacificadoras e gratificações motivadoras nas trilhas da autoevolução consciencial. Agora, logo em seguida aí, nós temos uma série de considerações, e eu falo, autocomprovação de experiência específica. A presencialidade na autocomprovação, os exercícios da autocomprovação, as exigências da autocomprovação, a autocrítica, a vontade como sendo a força máxima da consciência, o autodiscernimento como sendo o atributo consciencial fundamental, as autocomprovações dos fenômenos autopersuasivos tornados indiscutíveis pela vivência da própria consciência, a veracidade do fato, a prova de fogo, a prova testemunhal, presencial, de visu, a validação pessoal dos fatos, a força superior dos fatos, o ato de comprovar, a ação de patentear a verdade, aduzindo outra prova, a autovivência como garantia, a autovivência como testemunho, o processamento comprobatório. Ó, eu li só a metade aí da fatologia, tem muita coisa nesse sentido, e esse assunto aqui é muito sério para todos nós que precisamos de fazer pesquisa e investigação, de modo que a experimentologia está em dia, e aqui ó, tem muita ideia para a pessoa pensar. E no fim eu digo, as autocomprovações factuais e parafactuais são os recursos máximos indiscutíveis para a manutenção da pacificação íntima e da motivação dinâmica no caminho da evolução pessoal. Qual o papel desempenhado pela autocomprovação na própria vida para você? Os trabalhos das autopesquisas já envolvem você? Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete é o 1179, tem 4 páginas, 47 elogias e tem 9 máximos. Tá certo? Bateu? Então tá. Tem uma aí que tem 6, que é só acrescentar alguma coisa que passa para, você sabe, né, para 10. Nesta segunda-feira, delegados de países membros da União Europeia abandonaram a Conferência da ONU sobre Racismo em Genebra, depois que o presidente do Irã, que é o Mahmoud Ahmadinejad, qualificou Israel de racista durante o seu discurso. O que o senhor acha da atitude desses líderes? Não faltou coragem de enfrentar a situação? Qual seria a melhor postura numa situação dessa? Numa situação dessa, eles deviam já ter apertado esse camarada antes, e não agora. Ali é uma conferência séria. A diplomacia, em vez de ir nas vias de fato, ela se afasta. O que é que vai fazer num caso desse? É difícil. A hora que está todo mundo reunido lá, diplomacia é para isso. Se você não está de acordo, você vai embora. Ficou o protesto. Não avançou em ninguém, não deu tapa na cara de ninguém. Então, diplomacia é isso. Eu acho isso aí difícil de mexer. O negócio lá teria que mexer era antes. Se o povo está contra esse homem do Irã, por que é que não fizeram alguma atitude mais séria antes? Israel falou não sei quantas vezes que ia tirar uma bomba lá, né, para acabar com o programa nuclear deles, mas também não fizeram nada. Então, veja, se não ouvia de fato antes, não vai ser numa assembleia que vai ter. Isso não é lógico. Que atitude que eles iam tomar? Talvez tenha sido essa, eu não sei, né? Eu não estava lá. Mas talvez tenha sido essa a melhor atitude, a menos pior de todas. Porque numa reunião, quando você não está de acordo, se a coisa é muito difícil, o negócio é cair fora mesmo, fica o protesto pela ausência. Professor? Entende? Isso é regra. B aqui. O interessante é que os líderes que se retiraram foram só os europeus. A grande maioria dos líderes ficaram. E aplaudiram ele.
Pois é, então aí ó, o problema é mais sério e mais embaixo a coisa. É mais profunda do que isso. Então, o processo é que dividiu as opiniões. Outra coisa, até que ponto que Israel tem racismo? Todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe disso. Que novidade que é que tem? Agora, o cara falar lá, o negócio dele que foi difícil é que ele enfatizou o racismo. Né? Mas vocês não acham que é racista? Eles estão brigando, já vão não sei quantas dezenas de anos, com os primos. Vocês querem racismo maior do que esse? Qual é o maior racista? É aquele que briga dentro de casa com os próprios elementos da sua genética. Os descendentes deles. Isso é racismo. Se o cara não consegue, dentro da própria genética dele, se dar bem, ele vai dar bem com o vizinho de modo algum. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que briga dentro da própria teto doméstico, essa pessoa briga com o cosmos. Não tem mais onde brigar. A partir dali, o resto é a humanidade. Vocês estão entendendo o que eu acho? Então, do ponto de vista, se a gente for estudar o processo de racismo, que tem racismo, tem. Ele não falou novidade nenhuma disso aí, sobre certo aspecto. Vocês não acham, não? Os fatos não têm mostrado isso. Agora, do ponto de vista de você dar o contra, você refutar essa retirada, isso aí é diplomacia. É preferível isso que chegar lá do jeito que acontece, por exemplo, na Câmara do Brasil, que o deputado vai lá e dá um soco no outro, quer dizer. Isso aí não é diplomacia, isso não é política também adequada. Então, devagar, eu acho difícil de... Eu não estava lá, eu não sei, né? Se a gente está lá para ver. A coisa tem que ver o clima. Eu chamo isso de holopensene. Através disso, a gente tem uma ideia mais ajustada à prática. Agora, aqui outra pergunta. Progressivamente, a realidade multidimensional vai moldando a realidade da consciência pesquisadora. Automaticamente, o entorno percebe as mudanças. E muitas vezes vem o desconforto, medo, antagonismo, egoísmo, etc. A pergunta é, a TARES deve ser focada com persistência todo o tempo ou depende do caso? Não temos o risco de praticar o estupro evolutivo? Como evitar? Não, a primeira coisa é a seguinte. Eu acho que aqui você esqueceu uma coisa. A TACOM tem que ser lembrada para começar, às vezes. Então, coloca a TACOM no meio, que ela serve de intermediária, ela é médium. Ela é a interface da situação, às vezes ajuda. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, a TARES deve ser focada em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Para a pessoa ver o que ela vai fazer. Se ela vai usar a TACOM, é apenas como uma medida de entrada. É o antepasto da refeição. Entende como é que é? É só para começar, o primeiro passo, que às vezes é necessário. Agora, outra coisa, o estupro evolutivo. Uma pessoa, na hora que viu, é a hora de parar. É a fronteira, é o limite. É a hora que a pessoa tem que parar, é a hora que ela fala, não, eu agora já passei da conta. Não pode estar atirando pelas aos porcos. Falar no deserto, falar no vazio, falar no tempo. Então, isso tudo são três coisas sérias. TARES, TACOM e estupro. Tem que examinar isso aí, cada caso, ver como é que é, etc. Tal. Agora, toda dúvida você deve se abster. Tudo indica que você está fazendo isso, você está acertando. Quem se abstém não vai se arrepender, porque não fez a situação e ficou em dúvida. Mesmo se a pessoa errar, ele errou, vamos dizer, com alardia. Ele errou tentando acertar. Por quê? Ele tirou o corpo fora para não errar. Ele está certo. Dos males, o menor. Sobre a dieta frutariana, pode-se comer de tudo, exceto carne com mais 5 tipos de frutas? Como se faz essa dieta? Ou seja, o que se pode comer? O que não se comer durante? O que não se comer durante ou justamente com os 5 tipos de fruta? Olha, a primeira coisa, carne, é carne vermelha. Essa, se for possível evitar, seria o máximo. Agora, por exemplo, você pode comer peixe, desde que não tenha muito espinho, e ver como é que é. E outra coisa, evitar gordura, que isso é que leva para o colesterol e a aterosclerose. Isso é que fecha as artérias, isso aí é que é o difícil, e é o que mata mais. Atualmente, dentro da cardiologia, a aterosclerose talvez seja a pior coisa que tem.
E ela se dá mais por causa do acúmulo de processo de gordura. E também tem outros bichinhos, outras coisas mais, etc. Tal, que eu já falei aqui, o negócio que dá nos dentes, aquele troço, o processo do sexo oral, tem uma opção de coisa que envolve isso aí. Mas a coisa mais séria é a gordura. Então é a banha, é o processo da fritura, é o problema da gordura. Isso é que tem que ser eliminado. A fritura e a gordura matam as pessoas. Isso aí é um perigo. Agora, o povo gosta mais de comer com gordura. Tanto que os restaurantes, a maioria, você vai lá, tem um monte de prato. Aqui mesmo nós temos 34 pratos. Eu, às vezes, acho 3 para comer. 3, 4. Conforme o dia, eu acho mais. Mas tem assim, ó, tem uma parte assim de 10 ou 12 pratos que eu nem chego perto, porque é tudo na base de gordura. Tem uns que tem até o nome na manteiga. É bem claro. Hoje mesmo tinha prato na manteiga, agora veja. Mas é isso que a maioria está comendo. Eu fico olhando lá o povo comer, a maioria desses pratos, o povo está se servindo daquilo. Então veja. Agora, eu acho o seguinte, vocês que são jovens, que estão com peso em dia e as artérias limpinhas, aproveita para comer as coisas que vocês gostam. Mas não coma aquilo que vai piorar mais tarde, que isso é besteira. Então, por exemplo, vocês estão podendo, ainda não tem nem pré-diabetes, nem diabetes, então vocês podem comer doce. Vale a pena comer sobremesa, coisa toda. Eu não como sobremesa lá dia nenhum. Agora, veja, mas vale a pena. Mas agora, comer gordura, essa é uma terceira posição burra. Você está entendendo? Então, eu acho que isso é que a gente tem que ver. Agora, para o nosso amigo, tem muita coisa que você pode comer junto com as frutas. Agora, lembre-se daquilo que eu falo. A gente pode comer 5 frutas, até o diabético pode comer 5 frutas por dia. Mas, por exemplo, ele não pode pegar 5 melancias desse tamanho e comer as 5. Não é isso. Então, veja o volume, a quantidade, aquilo que entra. Por quê? Na minha terra o nome disso é dor de barriga. Agora tem outros nomes para isso. Caiu um papel seu aí. Então, isso aí é que a gente tem que estar observando. Agora, gente, hoje é um feriado, é dia de Tiradentes, vocês sabem, né? É dia 21 de abril. Agora, eu queria só lembrar aqui, já no feriado, para lembrar para vocês uma coisa. Existe um paradoxo dentro da paradoxologia enorme, que eu vou até colocar nos processos do verbete, que é o seguinte, é o paradoxo laboral nosso. Dentro da conscienciologia, ele funciona de tudo quanto é jeito. O paradoxo laboral do voluntariado, da pessoa trabalhar mais nos domingos e feriados. Vocês já notaram que a maioria de vocês que trabalham com os cursos nossos, que dão a docência, esse negócio todo, vocês trabalham nos domingos e nos feriados? Por isso que é que há muitos anos que eu não tenho esse negócio de domingo, feriado, essas coisas, dia santo, não existe isso para mim. Todo dia para mim, e outra coisa, eu conto os horários pelo dia da semana. Então, todo dia da semana para mim é útil. Agora, eu só quero lembrar que na prática, vocês já entraram nessa e a maioria ainda não sabe disso. Você está entendendo? Vocês, é o paradoxo laboral do voluntariado, da conscienciologia, então ele é típico de se trabalhar mais nos domingos e feriados. Alguém quer refutar essa realidade? Pois é. Agora, o boavidismo, então, desapareceu na vida de vocês, a partir dos feriados e domingos, né? Fim de semana. Agora, veja, a maioria dos cursos não são feitos no fim de semana. A maioria dos feriadões de sanduíche, igual esse agora, também não é de curso. Então, veja, observa bem. E vocês, voluntários, a maioria, é muita gente trabalhando. Você veja bem, ontem tinha 100 e tantas pessoas aqui. Isso é por causa do feriadão. Agora, aumenta mais o nosso trabalho. Então, ninguém pode reclamar, porque eu dou aula aqui diária, de 2 horas. Eu não vejo esse negócio de dia de semana. A gente só tem o dia de semana, porque você tem que marcar aquilo que você faz, etc. Tal. Agora, gente, me deram aqui, Unesco lança a Biblioteca Mundial Digital, que permitirá consultar gratuitamente pela internet o acervo de grandes bibliotecas e instituições culturais de inúmeros países, entre eles o Brasil.
Vocês lembram que há muitos anos, já faz alguns anos, vieram com essa notícia que saiu numa revista, eu trouxe. Eu comprei e distribuí aqui para a turma. Agora que o negócio está começando a ser plasmado mesmo, para valer. Agora, dê seu voto. Eles estão pedindo nos comentários. A média é 5,0, está falando aqui. Tem os links patrocinados, etc. É interessante. Isso vai aumentar a cultura do mundo. Isso é muito importante para mim, a meu ver. É um trabalho que a gente tem que agradecer. Eles estão na nossa linha. Quer dizer, vem a nosso favor, ao encontro. Eles não vêm contra nós, de encontro. Eles vêm ao encontro. Então, vamos abrir os braços para fazer o acolhimento, a orientação e, vamos dizer, perseguir esse povo, ou seja, fazer o follow-up. Tá certo? Seu jeito. Você quer falar? Professor Valdo, aqui Sim. B. Na página 81, o senhor poderia ampliar o item revisiologia? Revisiologia. Faz concluir estarem os construtos do passado e os conhecimentos em geral a exigirem revisões profundas e acuradas, que é a reeducaciologia, a fim de empregarmos os recursos prioritários da evolução a favor da humanidade. Esta é a reciclagem da intelectualidade ou da mental somatologia, desenvolvida por meio do discernimento gerado pela inteligência evolutiva. O que é que você não entendeu aí nesse caso? Como fazer essas revisões profundas e acuradas? Olha, eu vou aproveitar então, deixa eu te dar uma aqui. Eu comecei a ler o livro, ainda não li tudo. Os Crimes de Napoleão, tá certo? Isso aqui, ó, é do Claude Ribet, ou Ribet, ó. Os Crimes de Napoleão. São as atrocidades que influenciaram Hitler, que ele está falando. Mas veja, não é bem assim. As atrocidades que influenciaram o Hitler vêm da Inquisição. A Inquisição ajudou o Napoleão, porque o Napoleão tinha mania desse negócio também, ele olhava o processo de religião, essa coisa toda. Agora, isso aqui então foi primeiro a Inquisição, depois o Napoleão com as escravaturas todas, escravagismo, inclusive do Brasil, depois é que houve o negócio do nazismo. Agora, o que se passa? Ele aqui, o Ribet, ele tem toda a razão. Napoleão foi um criminoso. Isso eu falo há muito tempo, eu já falei aqui nas tertúlias sobre isso. Agora, isso foi a partir de 1802 contra os africanos que eram deportados, escravizados e massacrados, principalmente na República do Haiti e na República Dominicana, que era o Saint-Domingue, que é o Santo Domingo, São Domingo, que era o nome que era a República Dominicana. Agora, o que é? Eles faziam escravização e deportação de populações civis como crime contra a humanidade. Então, era o genocídio que acrescentou a escravização e a deportação. Agora, isso provocou mais de 2 séculos de mentiras. Esse livro é da reeducaciologia, está pondo os franceses no lugar deles. Entendi. Feito por um francês lá dentro. Isso é que eu chamo de reeducação. Esse livro é da reeducação. Entende? Agora, o melhor, ele não tem título. Então, aqui, ó, no primeiro capítulo, eu já coloquei um título para ele. Eu estou ajudando, né, o autor. Né? Operação Abafa, que é o primeiro capítulo aqui. Entendi. Que ele está só falando da Operação Abafa durante séculos. Ele fez os franceses fizeram a Operação Abafa. Mas eles falam aqui, ó. Mantidos voluntariamente em silêncio, cidadãos franceses, um tabu absoluto o processo de Napoleão no Haiti, o culto do ditador. Thiers mandou fuzilar 35 mil parisienses da comuna. Futriquet, vocês sabem o que é futriquet, esse negócio de futricar, etc. Né? Isso aí vem do Luiz Felipe, que o apelido dele era Futriquet. Em francês tem um T no fim, Futriquet. Agora veja, todos eles eram negrófobos, a situação deles, aventureiro, etc. Então, eles têm mania lá, desde essa época, de santificar os seus ditadores. É o que a gente vê com esses cantores do Brasil, que santifica o Fidel Castro, aquele negócio todo, bate palma. Tem uns 2 cantores do Brasil que estão sempre falando a favor deles, etc. Tal, aquele negócio todo. Essa santificação é a imitação dos franceses. Lembra que eu falava que Paris hoje está gozando o prestígio que eles
conseguiram. Mas veja, isso tudo aqui aconteceu depois da Revolução Francesa. É uma vergonha o negócio da França nisso tudo aqui. Agora, eles começaram a dourar novamente a imagem do regime que estava desacreditado. Ele fala tudo aqui. Agora, e sepultaram a França escravagista. Entende? Operação Abafa. Agora, a idolatria bonapartista. O homem que restabeleceu a escravatura na França foi ele. 8 anos antes, eles tinham abolido a escravatura. Ele colocou tudo, começou a matar todo mundo de novo. No Haiti, por todo lado. Então, a Fundação Napoleão, existe uma fundação, é muito ativa na perpetuação da memória do seu herói. Até hoje, na França. Por isso que eu meti o pau nisso lá, eu falei isso tudo para eles mesmo, lá. Isso na década de 60. Agora, a palavra escravidão é geralmente banida em tudo quanto é espetáculo, que ele fala. Ele mostra aqui os espetáculos que tem na França, as coisas todas, tudo isso eu vi. Eles exaltam o herói Napoleão. Agora, o culto do imperador, as desonestidades impossíveis de dissimular, mas eles calam a boca de todo mundo. Agora, isso convencionou-se, quer dizer, um processo de convencionalismo, de convenção. Um silêncio, aqui, sua história é um dos maiores silêncios franceses. Não fala nada sobre esse negócio de Haiti, eles não gostam. Vocês podem procurar nos livros, não tem, oficialmente. Agora, esse cara está levantando a lebre da história. Ele trabalha com isso, ele é historiógrafo. Agora, o convés do navio negreiro, o ferro em brasa, o chicote, o estupro, a morte rápida no trabalho sob o sol, 500 mil escravos na ilha, só lá no Haiti, com Santo Domingo, 500 mil de pessoas naquela ocasião. Agora, outra coisa, 200 anos depois, a República Francesa finalmente reconheceu pela lei de 10 de maio de 2001, faz 8 anos agora de novo, que a escravidão era um crime contra a humanidade. Eles não falaram nada disso, esse período todo, com toda a Revolução Francesa, não tem nada disso. Agora veja, inclusive o Henri, o Christophe, ele incendiou a cidade lá, quando precisou, para combater os escravos, entende? E fez o isolamento de lá, e tudo chamado, são negros e gente de cor. Até hoje eles têm isso na França. Agora o racismo, aqui mesmo eles estão falando, ó, negócio de racismo, ele fala aqui uma coisa muito interessante. Claro que esta foi abolida, mas o essencial permanece, o racismo, isto é, a aplicação dos homens da noção agrícola de raça, que somente serve para a criação de animais. Embora isso possa descontentar aqueles que desejarem escrever esse flagelo na natureza das coisas, na substância dos homens, a verdade é que não foi o racismo que produziu a escravidão, e sim, precisamente o inverso. Vocês estão entendendo? A escravidão é que fez o racismo. Então, esse racismo que está havendo tudo aí, por causa da escravatura. Por que há uma exaltação lá do racismo com os palestinos? Por quê? Eles começaram a ser escravizados pelos judeus. Agora, por que é que os judeus se tornaram racistas? Porque um monte de gente é antissemita contra eles. Vocês estão entendendo? Agora, o homem aqui, ele está fazendo o levantamento da situação total. As coisas do Napoleão que aparecem, ó, realmente é só isso. Ó. É ele em cima do cavalo, tudo bonitinho, Napoleão. Agora aqui, ó, isso aqui apareceu na Isto É, falando, Napoleão. Livro revela que o imperador francês criou campos de concentração e exterminou seus inimigos com gás 1,5 século antes do nazismo. Tudo é verdade. Ele fez isso mesmo. E outra coisa, tinha realmente tipo câmara de gás inicial. Os alemães aperfeiçoaram isso. Mas ele já tinha, a turma lá que mexia no Haiti já fazia isso. Então veja, isso é reeducação. Nós temos que colocar esses podres da história a público, exposto, para não haver repetição. Tem um livro na Mega Story que é Os Crimes dos Papas. Ele estaria também nessa mesma... Também desse... mas esse ainda é fraco. Esse livrinho ainda é fraco. Tem muito mais coisa nisso aí. Tem uma porção de coisas sobre a história dos papas, ainda mais sério, do ponto de vista histórico. Lá tem muita coisa. Agora, para estudar isso, você tem que estudar também os livros das polêmicas. Nós temos isso, inclusive, no Bibliotafio. São livros raros, pequenos, de briga entre religiões, etc., para ver o negócio dos papas. Entende? Entendi. Os papas têm outro lá, que é a história dos papas, antes desse, muito mais sério do que isso aí.
e falando a verdade. Inclusive falando o negócio da papisa Joana, aquele negócio todo que tem e tal. Você sabe como é que é. Então, veja, isso é reeducação. Nós não podemos julgar isso e esquecer. Julgar assim no lixo da história. A gente tem que falar nessa história. O que é que eu tenho falado essa semana? Eu não falei do nazismo? Sim. A gente tem que falar. A nova geração, ela vem mexendo com computação, eles nem estão sabendo de nada do que está se passando. E outra coisa, o povo hoje estuda menos. Porque hoje, gente, a pessoa dá para viver sem muito estudo. Antigamente era mais difícil. Hoje não. Ela vive sem muito estudo, porque só vê a televisão já aprende as coisas assim, banais, para poder sobreviver. Antes não era assim. A pessoa, então, se não mexesse nas coisas, não tinha muita comunicação, ela não aprendia nada. Então o cara era agricultor, permanecia agricultor. Não tinha esse jeito de sair daquilo, porque não tinha informação. Antigamente, por exemplo, na minha infância era só rádio que havia. No interior nem jornal tinha. Outra coisa, quando eles faziam jornal, aquilo durava 2, 3 anos e fechava. Entende como é que é? Entendi. Eu vi um monte de jornal que começou e acabou. Então, você entendeu, então, a reeducaciologia, né? Essa questão dessa guerra que teve dos imigrantes na França há pouco tempo, que eles queimaram milhares de carros negros, né? Foi. E de repente... Então, racismo, foi devido ao racismo. É isso aí. Porque eles não foi por causa do explicaram racismo. Aqui está falando dos nomes que os franceses usam para esse povo. Entende? É um lixo. É como se fosse o lixo da sociedade. É underdog, como diz em inglês, sabe? Quer dizer, é o cri-cri do cachorro. Você sabe o que é isso, né? Underdog. Quer dizer, é uma coisa terrível. Não, mas essas revoluções, sejam a Revolução Bolchevista, a francesa, elas causaram muita morte, né? E mesmo depois se prolongou isso. Foi. A revolução assim que muda radicalmente, inclusive mataram todos os reis lá, reis e rainhas. Foi muita coisa nesse sentido. Na França e também na Rússia também, né? Mataram a nobreza toda. Mataram, mas agora o problema é que os franceses há uma hipocrisia violenta histórica com eles, né? Não tem jeito. Por isso que eu falava, a cidade das luzes da vovozinha. Não é bem assim não, Paris com aquelas coisas mas todas. Não... E esse negócio também de se dedicar à filosofia, achar que todo mundo é filósofo, já era. Agora, eles será que não deram exemplo histórico muito ruim dessas matanças? Pois é, agora veja, o que foi bom neles é que eles sustentaram pela cultura durante muito tempo a peteca no ar. Mas, veja, por que é que não foram sinceros nessas coisas? Por que cria herói desse jeito? Onde é que está a filosofia deles? Onde é que está a sabedoria da filosofia francesa se fez isso durante tanto tempo? Agora se vê que... Agora, veja, eu vi isso muito cedo. Por causa das coisas que eu lia, eu sempre procurava ler os dois lados. A maioria dos livros que chegavam por aqui, tudo era aquilo que está falando, uma versão, quase sempre a favor. Eu falei, não, eu quero ver quem é que está falando o contrário, para ver a outra opinião. Eu sempre procurei isso na minha vida. Até no gibi eu era assim. Para ver, não, esse aqui está falando, esse aqui é uma versão, eu quero ver a outra. Vamos escutar o outro lado. Agora, e às vezes, dentro da polícia, você tem que escutar 5 lados. Você tem uma opinião. A filosofia francesa fosse tão evoluída, eles geraram muito marxista, inclusive o Sartre, que não era marxista, mas apoiava... Não, Sartre países, tinha opção de bobagem, né? Países marxistas, apoiava eles apoiavam, muitos filósofos apoiavam Fidel Castro, apoiavam a Revolução Russa. Então, exemplo... Tem uma opção de gente aí esquisitinha. Agora, o Brasil... Por exemplo, eu estava vendo aí o caso da Lourdes, lá, ó. A nossa amiga fez uma listagem, inclusive colocou o Gramsci. E eu não coloquei aquele do Gramsci. Esse cara é muito pior do que bom. O Gramsci é marxista. Se eu for agora colocar um lado bom dele para exaltar, é como se ele fosse bom em tudo, e não é. Então é um perigo você falar desses caras. Por exemplo, esse nosso amigo está falando isso sobre o Hitler e sobre Napoleão. Então, por exemplo, se uma pessoa, na fritada dos ovos, no balanço da vida da pessoa, aquilo é negativo, ele é baratrosférico, ele é barôncico, ele é, entende, negativo, você não pode estar citando ele numa coisa boa que ele fez em certas condições, porque senão fica parecendo que a vida dele toda foi melhor do que aquilo.
você fica com cara de tacho depois. Aquilo, o próprio povo vem contra você, você está falando bobagem. Então, por exemplo, eu não iria citar o Gramsci, mesmo que aquilo lá seja anódino, não fede nem cheira. Mas veja, ele é muito negativo na opção de coisa. Com as bobagens de comunismo dele, uma besteirada junto com a igreja, uma besteira que esse Gramsci fez. Vocês não veem eu falar muito desse cara. O Gramsci apoiava a União Soviética, stalinismo, tudo. Stalinismo. Quem apoia stalinismo está danado. Então a gente tem que falar para o lado pior. Mas agora você não vai fazer uma citação do cara que falou uma coisa que não fede nem cheira. Muito bem, mas todo mundo fez isso. Ele aqui está falando isso sobre o Hitler. O Hitler fez várias coisas boas na Alemanha. Ele está dizendo umas duas básicas aí. Eu vou pegar aqui para ver. É bom clarear essas coisas aí para vocês verem como é que é. A gente tem que fazer a seleção de tudo que a gente tem. Deixa eu ver. Ele fala da estabilização econômica, foi no... Onde é que está falando aqui? O negócio, eu tenho que procurar com calma, que eu não cheguei a marcar. Não é sobre a economia que fala? Eu vou marcar em uma hora e mostrar para vocês. Mas tem duas coisas que ele cita que o Hitler falou. Então ele fala assim, nós não podemos exaltar a personalidade do Hitler como sendo super positiva por causa de duas coisas. Ele fez 1 milhão de coisas piores. Então a mesma coisa é o Gramsci e esse povo todo. E é o processo dos franceses. O Hitler estabilizou a economia alemã, mas depois jogou no buraco da guerra. Né? Foi. Mas algumas coisas ele fez lá. Porque, gente, fazendo um monte de coisa do jeito que ele fez, agora, alguma coisa tinha que ficar boa. Eu vou te dizer que a economia nazista era muito mais eficiente do que a stalinista. Bem mais. Sei, mas é porque eles tinham passado, depois da Primeira Guerra, eles passaram por aquela inflação, que aquilo não tinha, não há adjetivo para aquilo que aconteceu. Não há adjetivo ruim para você colocar na inflação alemã. Aquele negócio dos... É quase 1 milhão de zeros para colocar no negócio, para pôr um lá na frente. Mas ele ganhou popularidade porque ele estabilizou a popularidade. Pois é. Ele subiu lá em cima. Ele fez. Mas ali, ó, qualquer um que entrasse ia estabilizar. Se você começasse a vender folha verde, valia mais do que o dinheiro. E folha verde, depois da areia da praia, é uma das coisas que mais tem por aí. Né? A pessoa entrava no restaurante... Já pensou aqui em Foz, se eu montasse uma casa para vender folha verde? Que estoque, hein, que eu não ia ter, hein? Vocês já pensaram? E outra coisa, eu poderia perguntar, você quer folha amarela, seca, verde, qual a cor, que tamanho que é, o tamanho da nervura, o tamanho que é que você tem? O que você vai fazer com a folha? A primeira pergunta seria essa, né? Tudo tem que ter uma viabilidade econômico-financeira e aplicação, senão não dá. A inflação era tanta, a pessoa entrava no restaurante, não é piada. Era um preço, não, a hora que estava para ir embora era outro, já mudou o preço. O problema é ele ia carregando aquele carrinho com dinheiro. No meio do caminho ele desistia. Por quê? Aumentou o dobro, aquilo não ia dar para comprar o que ele queria. E o que ele queria comprar? Às vezes era uma caixinha de alguma coisa, uma comida pequenininha, um pão. Gente, era uma vergonha aquilo tudo ali. Agora, depois disso já houve, né? Vocês viram que lá perto da África, agora faz uns 2 anos, aconteceu também uma inflação dessa. Que o povo está carregando uma carreta para comprar um café. Então levam uma carreta de dinheiro para comprar um cafezinho. Quer dizer, não dá, né? Agora, a natureza humana precisa de melhorar com essas coisas. E para isso a gente tem que falar. A reeducação é a necessidade. E a crise de 29 contribuiu para isso. Também para... Não, e a crise de 29 está se repetindo agora em alto nível. Agora tem... Sound Surround, Cinemascope, Technicolor, é muito diferente de 29. Você não pode dizer que seja igual, ela é muito pior. O roubo é muito maior, tem muito mais dinheiro na praça, os roubos, o nível, o volume, o montante, é muito mais vultuoso, a coisa é muito mais séria. O negócio não é fácil, é a vida, né? É a situação que está aí. Professor, aqui. Sim. Professor,
Como que a pessoa faz para... porque eu estava lendo aqui na definição, o senhor colocou assim, né? A autocomprovação, aí ali no final, capaz de fornecer a si própria convicções pacificadoras e gratificações motivadoras nas trilhas da evolução consciencial. Como que a pessoa identifica quais que são as autocomprovações naquele momento que são mais prioritárias assim para ela? Eu sei que isso se confunde até com a primeira ProEx coisa é dela, ver mas... naquele trecho da vida da pessoa, naquela fase, qual é o objetivo dela, o que ela precisa em primeiro lugar. E ver se aquilo que ela conseguiu, a façanha, o feito, o sucesso, o empreendimento, se corresponde àquilo que ela precisa. Então o problema é ver o momento. Nunca pensar apenas numa só coisa, mas ver o resultado daquele momento se corresponde ao objetivo final. É aquilo que eu chamo dos meios e do fim. Esses meios têm que colaborar para fazer a conjunção, a convergência com a meta final. É isso que você tem que ver. Aí teria que falar para a gente examinar a coisa com mais detalhes e ver a sequência. Uma coisa boa que tem é aquela sequência técnica... que eu tenho... Pois é, essa sequência, uma coisa boa que tem é você ver o curto, o médio e o longo prazo. Todo mundo tem que ver isso na vida. Eu até falo isso no Manual da ProEx, com calma, explico isso tudo lá, tem até um capítulo sobre essas coisas. O curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Você sabe que eu tenho isso tudo na minha vida, tudo que eu faço é baseado nisso. Por exemplo, eu tenho pasta que é de curto prazo, tem pasta de médio prazo, tem pasta de longo prazo. Por exemplo, longo prazo para mim é aquilo que eu já falei aqui essa semana sobre 2012. O que eu vou fazer em 2012? Então eu tenho um armário que ele está seguindo a cronologia. Tem coisa lá que é de 2012, tem outros que é de 2011. Agora, a maioria do que eu estou trabalhando aqui é do momento, é de abril e maio desse ano. Você está entendendo? Tem coisa que é dessa semana. Então, esse processo aí é que é a cronêmica, a cronologia. Você tem que colocar dentro dos seus empreendimentos. Qual é a minha cronêmica, a minha cronologia? Eu estou aonde? Esse negócio, você chega num grande shopping, você vai ver que às vezes tem um diretório. Diretório quer dizer aquela indicação do shopping. Então você vai ver lá que está lá no computador. E lá está falando assim, ó, você está aqui. Lá está mostrando onde é que é. Então veja, esse está aqui é do ponto de vista físico. Entende? Então é o espacial, aonde você está. Agora, você tem que fazer esse, aonde eu estou. Você tem que falar para você, eu estou aqui, do ponto de vista também cronêmico, do tempo. Então você fica no espaço e fica no tempo. Você entende? Observa isso. Então, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo tem que ver a locação, a localização, a base que isso vai se desenvolver. Agora, tem outras vertentes, outros viés que você tem que olhar aí. Por exemplo, quais são as companhias? Quais são os feitores desse seu empreendimento? Quem é que vai ajudar você? Entende? Então, você tem que ver. Há colaboradores? Qual é o elenco desse trabalho? Entende? Agora, depois disso, você tem que estudar a carga de trabalho, qual a qualificação disso, a função de cada elemento que participa daquilo. Porque isso tudo é uma estrutura. Essa estrutura, então, é que dá aquilo que nas empresas eles usam, são os gramas. Então, tem um monte de grama. Tem o cronograma, você está entendendo? E assim vai. Você pode fazer uma meia dúzia. Uma das coisas mais sérias que tem é o fisiograma, ou o da funcionalidade. Esse é que é a coisa mais séria dentro da empresa. Como é a fisiologia? Você está numa empresa, quais são os atributos do seu cargo? O que você tem que cumprir? Agora, ó, a hora que faz essa funcionalidade na empresa, sai de baixo, tudo funciona bem. E outra coisa, é só aí que uma empresa você pode deixar ela funcionar por si, e olhar à distância. Isso demora um bom nível
e uma boa, vamos dizer, dedicação durante uma boa temporada. Porque o que eu entendi desse tema, eu achei bastante interessante, é o seguinte: você parte do conhecimento teórico ou da teoria, e através da experimentação você constrói, você pode chegar à autocomprovação. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Nas minhas empresas, o que eu ficava admirado e achava o máximo é que a gente criava uma empresa. Às vezes tinha empresa minha com mais de 100 funcionários. Agora, a hora que você colocar todo mundo funcionando, recebendo bem, satisfeito, com resultado na empresa, você podia ir embora. Eu, então, nomeava 3 procuradores no meu nome, para assinar as coisas sérias. E eu, às vezes, passava fora do Brasil 45 dias fazendo pesquisa nas minhas coisas, porque eu não podia ficar preso ao negócio material lá com aquele povo. Agora, toda semana, eu telefonava e fazia uma pergunta: como é que está isso? Apenas uma pontuação dentro do levantamento eu sabia como é que estava a situação. E nem sempre eu perguntava dinheiro, não era cifrão, não. Eu perguntava certos números estatísticos. Como é que está isso? Pronto. Você está entendendo? Pela resposta, e não podia ser meio termo, tinha que abrir o jogo. Agora, eu passava 45 dias, nunca tive problema com nada. Outra coisa, eu nunca precisei de voltar mais cedo nessas viagens que eu fazia, nem meu sócio, porque de vez em quando também eu mesmo falava com ele: vai embora para você descansar, que você está trabalhando demais. Ele também viajava, saía de vez em quando. Agora, então, você veja, isso é quando a sua empresa funciona como uma máquina engraxada, oleada. Tudo funciona bonitinho, tudo certinho. Cada um tem sua função, cada um se sente satisfeito, há resultado, tudo bonitinho. Você entendeu? Agora, lembre-se, as minhas empresas tinham balanço quinzenal, não era mensal. Então, veja, isso que eu chamo a técnica do detalhismo, que a gente aplicava em tudo. Uma outra coisa, você pegava um carro nosso, até uma empilhadeira para colocar mercadoria, por exemplo, no pátio ou qualquer coisa, ela não tinha um risco. Tudo era limpinho, tudo pintadinho, tudo certinho. Havia higiene em tudo. Carro nosso, você chegava e via, o povo falava: não, vocês têm um exemplo. Quando passa um carro de vocês, a gente vê, é um exemplo. Tudo limpinho, bem pintado, arrumadinho. Então, isso dá uma força danada para quem trabalha na empresa. Você está entendendo como é que é? Agora, o que eu vejo é que para isso muita gente não faz, porque isso gasta. Gasta dinheiro, gasta energia, gasta tempo, até você montar todo aquele arcabouço, aquele mecanismo, aquela estrutura. Isso demora. Então, você tem que ver isso na sua vida. A Proex tem que ser feita assim. É o meu caso. Observa bem como é que eu estou imprimindo. Eu sou uma empresa. A minha vida é uma empresa. Eu não sou empresário, eu sou a empresa. Agora, veja, essas empresas que eu tenho hoje, elas são piores, né? A minha, principalmente. Por quê? É multidimensional, dá muito trabalho. Você está aqui, nunca pode contar, porque o elenco é daqui, tem um para-elenco. Toda hora tem gente do outro lado, e uns a favor e outros contra. Então, veja, eu tenho que ter um detalhismo para levar à exaustão. Por isso que eu falo sobre a técnica da exaustividade logo em seguida. E outra coisa, a circularidade, porque se você não repetir todo dia, que é a circularidade, você não mantém nada, não há manutenção. Não existe manutenção sem repetição. É bobagem falar. Vocês podem inventar aí, todo dia vai ter uma coisa diferente, é besteira. Não é diferente. É diferente porque mudou o dia. Mas agora, certas repetições, por exemplo, desde que você nasceu, você respira do jeito que você está respirando aí agora, sabia? Com algumas variações. Pequenas variações. De vez em quando é pela direita, de vez em quando é pela esquerda, mais. Né? Às vezes você entope, está respirando pela boca, mas você está respirando. O negócio todo. E tem uns que criam uma árvore no pulmão, ainda tem isso ainda, que vocês viram. Professor. O abeto. Então, ainda aí com relação à reeducaciologia, né, eu achei o máximo quando o senhor colocou: a fim de empregarmos os recursos prioritários da evolução,
a favor da humanidade. Realmente isso, para mim, é tudo. É a essência. É. É o ponto alto da história. Mas o duro e o que muito me incomoda é ter ainda que me ocupar trabalhando... Sei, mas veja só, a coisa toda é o seguinte, a fase pior que tem, que a pessoa fica afadigada, assodada, impulsiva, é quando ela tem que bancar o operário, e às vezes até dos outros, para criar as fundações, os fundamentos, o alicerce daquilo que ela vai ter liberdade de fazer. Eu, por exemplo, veja bem, eu trabalhei como funcionário praticamente, foi uns 14 anos, mas na verdade foi uns 18, porque teve coisa mais do que isso. 18 anos eu fui funcionário dos outros. Fora os trabalhos que eu fiz até os 12 anos, que eu comecei a trabalhar com 5 anos. Entende isso tudo? Agora veja, a gente tira proveito dessas coisas todas. Sempre se tira proveito, a gente ganha com aquele trabalho que a gente faz. Agora, depois, é fazer o pé de meia e esquecer o voto de pobreza. Que é aí que entra, você entrou no voto de pobreza. Pois é, esse que atrapalhou mais. Por isso é que é o mais difícil. Agora, veja, existe aquilo que na medicina eles gostam de falar, e hoje no empreendedorismo, na gestão, que é o processo de dizer a fase mais produtiva da pessoa, etc. Tal. Você está entendendo? Que quase sempre eles marcam, né, dos 20, por exemplo, aos 40, etc. E a fase mais produtiva, onde a pessoa tem mais energia, que não sei o que é, mas eu acho isso tudo bobo. Não adianta nada a pessoa ter muita energia se ela tem pouca cabeça. O que adianta um passarinho ser desse tamanho, mas ele continua passarinho. A cabeça é pequena. Não adianta nada. Professor, agora, antes ainda de terminar, com relação à definição de hoje, eu acho que ela é indispensável para aquela nossa vivência de semiconsciência. Você viu que eu fiz 2 enumerações horizontais de propósito aí, é para a pessoa pensar, ela para e coloca uma vírgula depois de cada expressão. Aí, pesquisa, aí, ó, testes, pesquisa, experimento, provas, análise, síntese, demonstrações ou autovivência. Agora, depois recomeça com outra. Realidades para realidades, fatos para fatos, fenômeno para fenômeno. Eu gosto de pôr essas coisas aí nas definições, porque clareia mais o assunto. Muito embora é um pouco chato, o povo pode reclamar do ponto de vista da forma, mas veja, funciona. Não interessa, o que me interessa é a fisiologia. Para se chegar à condição de semiconsciência, está tudo aqui. Tudo aí. Esse é o caminho. Agora veja, semiconsciência é a minha vertente, né? Você sabe, é um dos meus objetivos, né? Dessa história toda. Que é pela semiconsciência que um dia a gente chega a transmentor. Esse é o caminho. Mas primeiro é a semiconsciência, a gente tem que ver o que faz com isso. Agora, pode falar. Página 80, detalhismo, essa questão da interaciologia, a interação autodiscernimento, traquejo técnico. Seria a sinergia desses autodiscernimento, traquejo técnico. Muito chato isso, né? Traquejo técnico. É a situação dessas duas condições, trabalhando simultaneamente para aumentar as autocomprovações, é isso? Agora, tem uma coisa mais séria nisso aí que entra antes, que é o problema de você saber, pelo seu discernimento, qual é a técnica que você vai mexer. O que adianta a pessoa mexer nisso se ela ficar só na mandioca? Ela tem um traquejo técnico violento para plantar a mandioca, e etc., colher, etc., tal, mas ficou só naquilo. Agora veja, uma pessoa que se dedicar à mandioca com todo o esforço, a vida dela, a abnegação, tudo isso, ela pode fazer a mesma coisa se dedicando à consciência. Tira a mandioca e coloca a consciência no lugar. Vai ser muito mais problemático, porque a consciência ela pensa, a mandioca não. Agora, a pessoa vai obter mais lucro evolutivo com isso. O rendimento vai ser maior. Então, esse discernimento ele tem que vir antes mesmo, como tudo na vida. O discernimento tem que vir em primeiro lugar.
Agora, o traquejo técnico, ele entra depois. Esse traquejo é conseguido através de quê? Vivência, experimentação, repetição, aquilo que eu chamo a circularidade, o rebarbativo, não tem jeito, querendo ou não. É uma repetição, 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 repetição. E outra coisa, criar uma rotina útil dentro de hábitos sadios. Você vê que tem lógica nisso. E os fatos estão aí a meu favor nessa história. Isso aí não tem saída. Agora, vocês veem que a autocomprovação é um assunto sério. E essa questão da autocomprovação, pelo que eu estava vendo aqui da definologia, ela não acaba, pelo menos como foi definido aqui, ela não acaba tendo que ser um tema homeostático? Ou permanece? Não, ela depende de você, mas agora, na hora que você está fazendo qualquer experiência, é uma coisa neutra. Sim, pela que a experiência. gente não sabe. Sim. Por exemplo, com você pode ir positivo, eu vou fazer, vai me dar negativo. Então o problema é neutro. Mas se ela fornecer uma convicção pacificadora, ela vai ser homeostática, dependendo da pessoa, a pessoa que vai mudar. Mas a hora que chegar nisso, ela já não precisa mais da autocomprovação, doutor. Ela já vivencia, né? Não, certo. aí já é outra coisa, certo. A autocomprovação já acabou. Já experimenta, certo. Outra coisa, ela vai aí acumular, ela vai aumentar o almoxarifado, o acervo, você está entendendo? Sim. O balanço dela, sim. A inventariologia, que ela tem um inventário. Sim. Então a coisa muda. Agora, a gente aqui outra pergunta. Tenho a mente inquieta, hiperativa mesmo, e me atrapalha muito o fato de, às vezes, muito tempo após ouvir música que gosto, normalmente pop e rock, elas ficarem indefinidamente ecoando na minha cabeça, especialmente em momentos de quietude, exatamente onde isso mais atrapalha. Como posso lidar com isso? A primeira coisa é o seguinte, quando acontece isso, que a coisa é muito persistente desse jeito na cabeça da pessoa, é porque ela está saturando o processo com o barulho. Isso aí é o efeito do processo do som. Então, é preciso diminuir, vamos dizer, os sons, o zumbido, a situação que está aí. Porque quase sempre isso demonstra um certo cansaço da pessoa. É um tipo de estafa. Se a coisa é muito a miúde. Se for a miúde, é estafa. A pessoa deve parar de ouvir música durante uma boa temporada. Porque uma pessoa, por exemplo, é muito fácil, qualquer um pode ter isso aí. Você vai a uma boate e passa lá 3 horas. Depois você vai para sua casa. Você vai ficar escutando alguma coisa daquelas músicas lá da barulhada lá dentro. E não tem jeito, durante uma boa temporada. Então, há um processo desse de viciação da retenção do som dentro desse problema. Então, tem que dar um desconto nisso aí. E o ideal, a primeira coisa que você deve fazer, esqueça a música nesse mês de maio, por exemplo, e faz uma experiência. Vamos ver o que vai dar. Poderia me informar o remédio para problema intestinal feito com abóbora? Olha, isso aqui eu acho que eu vou montar uma fábrica, porque o negócio está dando um resultado. Você sabe que o povo está vindo atrás de mim, estão escrevendo para mim sobre isso? Olha, vou repetir mais uma vez, que isso aí, eu já usava, isso aí eu aprendi lá na minha terra. Depois usei demais em Uberaba. Depois usei no Rio de Janeiro, em Copacabana. Entende? Porque chegava aquela moça, em Copacabana que eu fiz mais sucesso, chegava aquela mulher lindérrima e tudo manchada. Eu falava assim, você tem constipação intestinal, você não gosta de apertar a descarga do troninho. Ela olhava para mim assim, como é que você sabe? Eu falei assim, pela sua pele está mostrando, está tudo escrito aí, eu estou lendo aí você. Aí eu dava para ela a abóbora. Então, como é a abóbora? Presta atenção. E geralmente a pessoa melhora com constipação, a maioria dá certo. Agora, não pode viciar, porque lá pelas tantas a pessoa vicia, porque é muito gostosa a moranga. Primeira coisa, uma abóbora dessas grandonas, chamada moranga. Em certo lugar é moranga, de outro lugar é abóbora. Tem vários tipos. Agora, o ideal é quando ela fica um pouco rosa, vermelha, mais amarelada, assim, ou avermelhada, que ela está de vez para madura. Madura também serve, mas o ideal é de vez. Então, ela não está nem verdolenga e nem madura. Ela está de vez. Então, ali você pega o pedaço dela, tira a casca, não vai colocar nada de
semente, só a polpa da abóbora. Eu estou ensinando aqui porque eu sou um cara doutor em mandioca, né? Então posso falar sobre abóbora. Então o que é que se passa? Coloca no liquidificador e faz o suco da abóbora. Não pode pôr água, não pode pôr doce, nenhum açúcar, não pode pôr nada. Agora veja, arranjar um copo, ó, esse aqui é pequeno. O ideal é um copo daqueles maior um pouquinho, que vem até aqui assim. Enche, por exemplo, um copo igual esse, encher até aqui, ó, na ponta. E tomar isso de uma vez em jejum. Tem que ser em jejum. Não pode ter água, ele já é água. É cru. Vocês estão entendendo? Agora veja, não fica pensando que é ruim, não. A maioria fica viciado que o negócio é bom. O povo não tem muita experiência disso. Agora então veja, na hora que você tomar é em jejum. Depois você pode fazer o de jejum, comer o que você quiser, etc. tal. O problema é entrar já dentro da via gastrointestinal, limpinha. A primeira coisa que vai ter vai ser a abóbora. Aquilo dá o problema, é muito melhor do que fibra para funcionar para o intestino, é melhor do que isso tudo aí. Deve usar as coisas de fibra. Por exemplo, a pessoa vai comer laranja, então ela deve comer aquela parte branca da laranja junto. Isso ajuda, entendendo? Mas a abóbora, ela não ajuda, ela resolve. Você está entendendo? Eu estou falando porque é muita gente que a gente já tratou e já deu certo. Professor. É uma das melhores coisas que tem para a constipação intestinal. Agora, a mulher não deve ter constipação nunca. Outra coisa, constipação é o seguinte, é quando você deixa um dia de ir ao troninho. Tem alguma coisa errada. Troninho para fazer o número 2. Fazer o número 1 todo mundo faz. Eu quero saber o 2. 2. O meu problema é o 2. Ele é o mais sério que tem. Então você tem que resolver o problema do número 2 todo dia. Se não tem, observa se não é constipação intestinal. Se aquilo começar a parar e ficar muito tempo, aí vai atacar a pele, porque tudo vem para a pele. Aí começa a piorar a pele, a mulher começa a ficar feia. Eu, por exemplo, todo mundo me levava a sério a hora que eu falava isso para as moças. Você vai ficar cada vez mais feia, sua pele está piorando, você está ficando, está tudo cheio de mancha, porque vocês sabem que dá, né? Por causa do coposterol, copostanol, tem uma opção de coisa de intestino, que aquilo ali ataca, pega o fígado, outra coisa, dá problema na cabeça, às vezes afeta a memória, tudo isso, a constipação intoxica a pessoa. Até chegar, por exemplo, vocês sabem o nome, é fecaloma. Fecaloma é um tumor de fezes. Eu já tratei de gente com esse negócio todo. Na minha terra, na infância, havia muito clister, que vocês sabem o que é, né? Para melhorar, que é devido ao processo da constipação intestinal. Hoje já não tem muito disso mais, porque muita gente já está ciente do assunto, já come com muitas fibras, já toma mais água durante o dia, etc. Agora, ó, aí vocês vão ler nas revistas, vocês estão falando para tomar 2 litros d'água por dia. Eu acho muito, conforme a pessoa, não precisa ser estudo, não. Pode ser um pouco menos, mas é bom tomar. Agora, se você vai tomar esse copo, já é alguma coisa. Isso equivale a líquido também que você já está tomando. Agora, faça a sua experiência e depois você me fala aqui o que deu. Não vai me falar na primeira semana, não. Vamos esperar uns 10 dias, porque eu não sei quanto tempo a pessoa está constipada. Se dá um prazo. Senão eu falo de uma hora para outra, o negócio está lá faz um ano. Como é que está? Aquilo que a pessoa nem sai do lugar mais, ela está super pesada. Você sabe aquela empresa que chama Superpesa? A constipação leva para o superpeso. Está entendendo como é que é? Professor, aqui. Eu perdi na hora que o senhor estava falando. É para colocá-la crua, mas sem água, ou pode colocar um pouco de água? Sem água, sem nada. Você deixa que ela é mole. Vai dar certo. Agora, se o negócio, você não tem outra, você está doida para tomar o negócio, então põe um pouquinho de água só, mas não deve pôr água, não deve pôr açúcar, não deve pôr nada. Tá. Ela é pura. Por isso que eu estou falando, de vez, o liquidificador dá jeito nela. Eu ia perguntar uma coisa sobre isso. O liquidificador, o outro nome que ele tem é desmassador. Se é apenas uma massa, ele desmassa. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar mais. Não, eu ia perguntar só uma coisa dentro disso.
Eu tenho um pouco disso, né? Só que eu tenho uma tendência a viciar. Por exemplo, eu comia, antes, quando eu era criança, aí eu comia aquela temporada assim, ameixa com não sei o quê, aí melhorava. Ameixa aí depois ajuda. Passava. Agora, aí tinha que arranjar uma outra coisa. Uma coisa que você pode fazer, você pega a ameixa preta e faz o caldo dela e guarda. E toma sempre o caldo. E a hora que você comer, toma aquilo, o caldo da ameixa preta. Esse também ajuda. Pois é. Para a mulher dá certo. Agora, que dá mais certo é para a pessoa de idade. O que eu observei, por exemplo, é assim, você toma uma temporada e depois, uma hora, aquela coisa começa a não fazer mais efeito. Sei, não, mas isso aí não tem jeito, acaba fazendo. Não, ele faz o efeito, mas depois... até demais. Por isso que eu estou falando, vai devagar. Tá, eu vou fazer a experiência. Se a pessoa começar a ficar viciada, vai dar problema. Aí, de vez em quando, ela vai ter aquelas descargas que vão escutar no outro quarteirão. Então, é preciso ter cuidado. Não, eu já estou fazendo aqui toda a literatura do assunto, para vocês entenderem, né? Agora, gente, eu vou só atender aqui, que tem um monte aqui Hoje é o dia do tiradentes, eles estão tirando os dentes, todo está sobrando nada. Possuo uma amiga com 25 anos de idade. A mesma está imersa numa bulimia há muitos meses, associada com momentos depressivos, crise de ansiedade e medo. Sua família e a mesma estão imersos na seita Rosa Cruz, não aceitando assim ajuda com assunto esclarecedor de forma alguma. Possui armas em casa e um quadro na parede com uma arma também. De que forma posso ajudar sem fazer o estupro evolutivo? Olha, isso aí, se o povo é fanático, meu chapa, tira seu cavalinho da chuva e coloca ele no abrigo, porque a situação é precária. E no Rosa Cruz existe gente que às vezes é muito fanático. Você sabe que o Rosa Cruz tem determinados padrões e tem aquela série. Geralmente eles estudam até a projeção consciente, quase sempre começa no 7º grau, mas só no 11º que a pessoa é classificada. Agora, lá tem gente da diretoria, que tem até cargo, função mais elevada, essa coisa toda. Precisa de ver, no caso aí, se é uma família, se tem alguém lá dentro que seja acessível. Às vezes você consegue, através de uma pessoa da família, você vai colocar uma pessoa lá que vai servir, né, de ajuda. Às vezes serve. Mas eu acho difícil isso aí, quando tem fanatismo, o melhor é deixar e ver o que acontece. Ajuda, oferece seus préstimos quando precisar. Em numerologia, autocomprovação efetiva preditiva. Por que efetiva preditiva? Apenas preditiva já não está correto? O que você acha? Vamos olhar aí. É numerologia, o chefe. Você aí, o Rosa, dá uma olhada dela também. É numerologia. Vocês estão vendo o que é autocomprovação efetiva preditiva. Uma autocomprovação, ela pode ser efetiva, mas não é preditiva. Na minha terra, pelo menos, é isso que eu penso. Eu estou certo ou estou errado nisso? O que você acha? Uma coisa é diferente da outra, não tem nada que ver. I'm sorry, mas está faltando lógica aí na sua argumentação. Não, o problema todo é o seguinte, se é efetiva, não quer dizer que seja preditiva. Mas eu acho que ela perguntou o contrário, se é preditiva... Pois é. Por que efetiva preditiva? Apenas preditiva já não está correto? Não. Ela pode ser preditiva sem ser... Não é. Tem gente que precisa de falar se ela é efetiva. Ela pode ser preditiva, mas está errada. Tá, entendi. A efetiva é a correta. Então, o que eu quero dizer aqui para o nosso amigo real, é o seguinte... Né? Efetiva no sentido de real, de ser não é real, de correto. De correto, certo. Quando é efetiva, quer dizer, ela é funcional, ela é fisiológica. Então, não é. Então. Agora, o preditiva, ela também prediz. Então, ela veio antes, ela não veio depois. Tá certo. Eu não acho que está errado, não. I'm sorry, mas a ideia que nós temos aí é essa, eu vejo lógica nisso. Você vê lógica nisso, ô chefe? Está correto. I'm sorry, essa aí não dá. Eu não sei o que é que o nosso amigo achou. Com relação ao artigo publicado essa semana pela revista Veja, genética não é destino. Gostaria, se possível, o senhor fazer um cotejo com a paragenética? Sim, a genética, veja bem, ela está sempre sob, veja bem, a força da paragenética. Porque a paragenética é a reunião das muitas genéticas que a pessoa já teve.
É lógico, para uma pessoa, uma consciência que ela ressoma, aquele conjunto de milhares de vidas que ela já teve, formando a paragenética, aquilo dá um acervo, dá uma estrutura, dá uma força muito maior do que a genética que ela recebe do pai e da mãe. Esse é o motivo, por exemplo, que a partir, por exemplo, de um evoluciólogo, por exemplo, um serenão, eles, com a paragenética, eles dominam qualquer genética que eles aparecerem aqui. Vocês estão entendendo, né? O nível disso. Então, a lógica é essa. Agora, genética não é destino. Eu estou de acordo. Aquela reportagem está falando do ponto de vista da pessoa mudar a genética. Eu estou de pleno acordo com isso. Isso pode ser mudado mesmo com o tempo, essa coisa toda, porque as coisas hoje mudam, e hoje já tem muito recurso dentro do processo da medicina. Agora, a paragenética, o ideal é o seguinte, é você começar a dar mais atenção para a sua paragenética e as suas tendências que você tem. Isso vai servir para o autorrevezamento da sua próxima vida. E com isso também, você vai chegar aos bons, ou seja, você vai ter genética de pais melhor do que aqueles que você teve nessa vida. Com isso a coisa amplia. Todos nós, a tendência nossa é melhorar. Por quê? Quando os filhos começam a melhorar do ponto de vista consciencial, eles começam a melhorar todo mundo que eles gostam. É lógico que os pais estão no meio disso. Então sempre se ajuda o pai, ajuda o filho ajuda o pai. Você está entendendo? A situação então é recíproca. Não, estou falando com o meu ex-pai na minha frente. Então o negócio fica claro. O ex-pai. Hoje mesmo eu estava falando nisso para ele, lá sobre o processo de genética e paragenética. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, a genética que é a coisa mais séria. A paragenética. Agora, para nós aqui, do ponto de vista hoje, é preciso a gente examinar bem a genética, porque eles estão avançando nisso, isso vem nos ajudar. Então, a genética hoje vai ser um instrumento muito mais avaliável, ou muito mais valioso, você está entendendo, do que era antes para ajudar para a genética. Muito mais aliado, é o processo do aliado mesmo. Muita gente sabota a própria autocomprovação, seja deturpando a experiência, seja negando os fatos contrários às convicções pessoais. Pensei nas seguintes exigências de autocomprovação. Segunda linha da fatologia: vontade, racionalidade, honestidade, coerência, abertismo, coragem, técnica, método, controle, autocrítica. O que o senhor considera as maiores exigências de autocomprovação? Aqui, passa isso para a nossa amiga Rosa. Rosa, você estuda e vê. Qualquer coisa você acrescenta ao texto. Ele colocou aí toda uma parte técnica séria, ele pensou para fazer isso. Está bonito aí o que ele disse. Esses 10 itens são sérios. O Antônio chegou. Antônio, eu queria te perguntar uma coisa. Eu já estou te procurando faz 3 dias. Eu queria o título daquele primeiro verbete que eu dei, daquele montante que eu te dei, daquele kit, o último. Você olha para mim, qual é o primeiro verbete ali? Sabe, daquela listagem? Essa última. Você ainda não começou a fazer aquela revisão não, porque você está trabalhando nos outros, né? Eu quero saber o primeiro, tá? Você anota para mim no papel, por favor. A respeito da filosofia na França, qual a sua opinião sobre o papel de Voltaire? Considera que esse filósofo ajudou a diminuir a hipocrisia francesa? Até um certo ponto, sim. Agora, tinha umas coisas erradas no negócio dele. Nem tudo dele foi bonitinho, não. Ele passava da conta. Ele fazia aquilo que nós já falamos aqui hoje. Estupro evolutivo. O Voltaire fazia. Se vocês forem examinar, tem coisa que não precisa de chegar naquelas... Entende? Naqueles níveis. Mas ele, de qualquer maneira, não conseguiu superar a hipocrisia francesa, porque foi depois dele que as coisas aconteceram. Como fica a utilização dos conhecimentos da conscienciologia nas ciências convencionais quanto à publicação de livros técnicos? Colocar a enciclopédia como bibliografia de um livro de direito. Olha, isso aí, nós não pensamos nisso não. Nós temos que fazer o trabalho do jeito que está e defender a nossa insignificância enquanto nós temos, para depois pensar no resto. Já fazer o que nós estamos fazendo está dando muito trabalho. Se a gente começar agora a ter que enfrentar essas outras áreas, nós estamos perdidos. Deixa eles, quando eles quiserem.
O meu problema aqui, seria bom eu explicar para você o seguinte: eu atendo as pessoas, ou seja, consciências que fizeram o curso intermissivo. O mais não é da minha obrigação, extrapola o meu campo. A gente está fazendo assistência para quem aparece, mas a minha obrigação é para quem fez curso intermissivo. Esse é o motivo. Você já viu que todo mundo chega e fala assim: você acha que você fez curso intermissivo? É a primeira coisa. Agora, se a pessoa chega para mim e fala assim: eu não acho que eu fiz, Valdo, mas eu quero fazer da próxima, você me ajuda? Eu falo assim: ó, tudo que eu puder. Esse eu olho mais do que vocês que já fizeram, que esse precisa de mais assistência. Você está entendendo, né? Mas agora o resto eu não posso estar perdendo tempo com isso. Sou oficial da Polícia Militar. Meu marido acha que devo mudar de profissão devido aos riscos que ela faz e procurar me espiritualizar. Me sinto confuso de qual caminho seguir. Lance uma luz. Escuta, você, se é oficial da Polícia Militar, você deve ter uma constituição física, um bom androssoma, no caso, ginossoma. Eu não falei endossoma, eu falei ginossoma, tá certo? Mas um ginossoma forte. Sendo assim, você tem muita disposição física para fazer qualquer coisa. De modo que você pode, por exemplo, ensinar os outros, trabalhar lá com o Open do nosso amigo que está aqui, olha lá. Qualquer coisa, vem aqui e conversa com ele, que ele te dá umas orientações. Não é isso? O Eliel, acho que é uma boa, não é isso? Porque uma pessoa que saiu de lá é uma pessoa organizada, disciplinada, porque ela é oficial. Ela não falou que é oficial que é, não é? Mas ela já vai chegar por cima de você. Você está entendendo como é que é? Agora, você ensina de baixo para cima, para ela mostrar o que é, fazer o processo disso, daquilo. Ela pode caminhar bem. Outra coisa, o Eliel é um exemplo que ele está estudando a Conscienciologia, falando aqui, usando a palavra, está se espiritualizando e trabalhando com o processo. Então, eu acho que vale a pena, né? Não é o caso? De modo que qualquer coisa, se aparece, o nome dele aqui, é só procurar na Open, que é o Eliel, que ele está ali, ó. Olha lá, ele está até com a camisa hoje, Expo Conscienciologia. Fatologia, apagogia, como funciona o desvio da PROEX na autocomprovação? O caso todo é o seguinte: quando a pessoa não tem uma autocomprovação efetiva ou correta, ela pode ter um desvio, porque ela vai admitir coisa que às vezes não ocorreu. E ela então pode começar a falar abobrinha por aí afora. De modo que a autocomprovação tem que ser estudado com lógica e racionalidade. E tem que usar aquilo que é o princípio básico nosso, que nós estudamos na Conscienciologia, que chama princípio da descrença. Sem isso não vai. O que é o princípio da descrença? É você não acreditar em nada, nem escrito, nem falado, nem sugestão de ninguém, nem pelo telefone. Agora, o que é que se passa? É você fazer experiência por você e tirar suas conclusões. Se abençoa todo mundo, se agradece a ajuda de todo mundo, mas a conclusão, a definição, aquela orientação básica tem que partir do seu suor, da sua transpiração, do seu trabalho pessoal, da sua experimentação. Então, é a autoexperimentação que comanda o nosso processo. Pensa nisso. Autocomprovação é uma autoexperimentação, no caso que nós estamos falando. Esse é o motivo que você deve ter percebido o seguinte: o título do verbete não é comprovação, não, é autocomprovação. É a comprovação feita pela própria pessoa, dentro do princípio da descrença. Gostaria de saber se uma pessoa que tem clarividência espontânea e vê consciência o tempo todo desde a infância, pode dominar esse fenômeno para ver consciência apenas quando quiser. Primeira coisa, esse negócio de ver toda hora mostra que tem algum assédio violento, que isso não pode. Uma pessoa que está dentro do corpo humano não pode estar vendo consciência o tempo todo, ela tem que estar fora. Se está fora, ela está com semi-possessão. Então, a primeira coisa dessa pessoa é saber se ela é semi-possessa, porque é o que acontece mais num caso desse. Agora, outra coisa, você pode, não precisa nem de ver, com o passar do tempo você tem um fenômeno que chama pangrafia.
Você tem, além de clarividência, tem uma série de coisas que faz uma conjugação dos fenômenos, visando um objetivo, uma meta, um só. Com isso, a pessoa vê tudo simultaneamente em pouco tempo. É o melhor isso tudo da clarividência. Então, a clarividência, com o passar do tempo, ela fica até secundária no caso. E outra coisa, a sua sinalética, energética e parapsíquica, com o tempo, ela se desenvolve de uma tal maneira que você não precisa de ver a consciência, que você é capaz de saber tudo que acontece com ela. Então, é o problema que eu falo da telepatia clarividente. E, às vezes, o processo da clarividência viajoura. Isso tudo está íncito, está na estrutura do problema que eu falo aí, sabe, desse fenômeno mais avançado, que é a pangrafia. Agora, o armamentismo cresce na América do Sul. O Brasil é um exportador de aerobombardeiros e equipamentos militares para a África e Oriente Médio. A região, a América Latina, está perdendo a inocência e se expondo a futuros choques de retorno, sem dúvida. Mas olha, faz muitos anos eu escrevi e falei em curso meu que o Brasil, quando começou a fazer os blindados Urutu, estava começando a arranjar um débito grupo kármico e coletivo. Eu não sei se alguém leu o meu artigo, lembra do meu artigo? Olha lá, ela lembra. Eu escrevi sobre isso. Isso aí me deu depois até uma entrevista em jornal. Que eles queriam saber o que é que o senhor falou que o Brasil está entrando, como é que é isso? Foi preciso expor a situação toda, expor. E tudo foi na base do Urutu. Lembra que um dos blindados que havia do Brasil é Urutu. E eles começaram a mandar, estavam matando gente com Urutu na África, em vários lugares por aí afora. Isso desde aquela época. Foi isso aí, deve ter sido, já começou a criar esse problema que deu as coisas de favela, esse processo do governo paralelo aqui no Brasil, isso tudo se predispôs. Seria esse o interesse legítimo do Brasil pela África e outros países em conflito? Poderia comentar? Olha, isso tudo pode ser. Eu acho que todo país precisa de um departamento realmente, ou um ministério de defesa. Ninguém vai discutir uma coisa dessa. Agora, veja bem, eu não estou falando Ministério da Guerra, não. Ministério da Autodefesa, da Defesa. Agora, outra coisa, para ter esse Ministério da Defesa, é bom que tenha uma indústria de armamentos e munições. Isso também faz parte do Ministério da Defesa. Mas eu não estou falando para fazer isso para assular as guerras e ganhar dinheiro através de arma. Aí é que vem o erro. A hora que começa a fazer essas armas para matar os outros, de vidro vil metal, o país já embarcou. De modo que se amanhã tiver guerra forte por aí afora, vai pegar esse país. Porque nós já estamos entrando nele desde a época do Urutu. Essas guerras intestinas que tem, ou guerra civil que está havendo, igual no Rio, por exemplo, com as favelas, o governo paralelo, isso já, para mim, já é decorrência daquele negócio entende? Dos blindados. Moro em São Paulo e ainda tenho dificuldade de priorizar hábitos voltados à minha autopesquisa e minha rotina devido à minha dispersão. São Paulo, meu chapa. Na página 6, em trinomiologia, a autoconstatação, autocomprovação, autocorreção, que hábito posso desenvolver para conseguir desenvolver minha autopesquisa pessoal diária? A primeira coisa é ver o que você está querendo fazer de pesquisa e depois estudar todos esses termos que nós já temos e técnicas que a gente já explicou. Pega aí uma série, por exemplo, pega os verbetes que estão falando experimentologia e começa a ver o que é, que você vai ver por onde você tem que entrar. Existe uma série de técnicas que eu já dei, listagens de processamentos, o modo da pessoa caminhar com isso mais depressa. É só pegar lá que você pode ver. Professor Valdo. Sim. O senhor podia falar para mim qual que é a relação da velocidade do fluxo do cosmos e a velocidade da evolução da consciência? É a velocidade do fluxo do cosmos. Vamos entender bem o que é isso. O processo do fluxo do cosmos é o seguinte: nós vivemos dentro de um fluxo da vida da própria natureza do cosmos. Por exemplo, nós estamos agora, se você quiser que escurece, você tem que esperar ainda algumas horas, mais ou menos umas 10 horas para escurecer bem. Vamos supor que seja meia-noite. Se você quiser que o sol apareça, você vai ter que esperar pelo menos 6, 7 horas para o sol aparecer.
Então, existe um fluxo no cosmos natural, da própria vida da gente. Tudo é assim. Uma outra coisa. Outra coisa, se você está querendo fazer plástica, ainda não está na hora. Você tem que envelhecer mais, porque está muito bonita, cheia de vida. Não é hora disso. Então, veja, olha o fluxo da natureza. Tem que esperar para chegar a hora da plástica. Você está entendendo como é que é? Então, a mesma coisa, nós temos também o fluxo natural da nossa vida, do que a gente pretende, da nossa programação existencial. Agora, o ideal é a gente julgar e casar esse fluxo do cosmos com o fluxo da nossa, vamos dizer, execução da ProEx. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu esperei 2 para 3 ou 4 gerações para poder ampliar o meu trabalho. Enquanto isso, eu arranjei uns bicos, preenchi meu tempo, fiz mais pesquisa, preparei meus livros. Você está entendendo? Tudo, ó. Eu julguei o fluxo de uma coisa com outra. Assim eu faço o tempo todo. Eu vou acumulando as coisas. Por isso que esse negócio, por exemplo, de acumulação, tem gente que pode achar que eu sou uma pessoa que tem mania de colecionar, mas não é bem. A ciência é um conjunto de acumulações, mas só acumulação não quer dizer ciência. Tem uma série de decorrências que a acumulação exige. Mas nós temos que acumular fatos. Sem acumulação, ninguém caminha para um conhecimento maior. Então tem que haver uma retenção acumulada, ou acumulação de retenções, de conhecimento, de memórias. Mas o que mais você ia falar? Eu poderia dizer que, então, o completista é aquele que permanece mais tempo no fluxo do cosmos? É aquele que anda conforme o ritmo da música do cosmos, que é a chamada música das esferas. É justamente esse fluxo. Agora, veja, é aquela pessoa que segue a sincronicidade. É que a gente não pode falar em sincronicidade, porque é coisa muito complexa, a maioria não entende isso. Eu estava pensando na questão, por exemplo, a gente vai evoluindo, aí tem lá os matabus, tem autocorrupção, tem um monte de coisa lá no meio do caminho. Mas como é que a gente faz para acompanhar a retomada de ProEx e acompanhar esse fluxo? Aí eu comecei a pensar em Melim, quer dizer, a Melim está relacionada com o fato... Não, Melim não entra em programação existencial. Em desvio. Pois é, mas isso aí é Mas ela está relacionada, Você não vai fazer uma programação para ter Melim daqui a 5 anos, não é isso. Tudo que é patológico não interessa. Mas se eu Escuta, eu aos 14 anos já sabia o que eu ia fazer. Agora faltavam os detalhes. Mas a parte grossa eu já sabia. E o senhor permanece a maior parte da vida do senhor dentro do fluxo? Nada. Mas agora tem gente que acha, né, que eu estacionei no tempo. Tem um caso daquele nosso amigo que morava lá em Ipanema e foi embora lá para o MIT. Passa uns anos, ele volta. Quando ele chega, me vê no escritório com as minhas coisas todas. Valdo, mas eu te deixei aí sentado, eu chego que você está sentado do mesmo jeito, está tudo igual. Eu falei assim, você lembra que eu sou arrumado, mas ó, enquanto você esteve fora, eu já escrevi um livro tal, já fiz isso, já fiz aquilo, fiz esse curso, fiz aquilo, tal. Tudo aqui fora dessa mesa. Você está por fora. O que é que você esteve fazendo? Só olhando matéria, só olhando a eletronáutica, mais nada. MIT. E ele estudou muito, é um gênio, rapaz. Agora, então, veja, existe isso. Mas eu não, eu estou seguindo devagar e sempre. O javali segue em linha reta, com linearidade pensênica. Desses bichos todos, uns que têm mais linearidade pensênica é o javali, né? Então pensa nisso, veja bem o lado positivo. Agora o patológico não, esse aí não interessa. Você tem que pensar desde já que você vai fazer tudo de uma maneira equilibrada, sadia, cosmoética, correta. E não patológica, ou no acostamento, ou sair do leito da estrada. A pista principal é a que interessa. Como é que fica a ansiedade no estudo aí, professor? A ansiedade você tem que acabar com ela em primeiro lugar. Você devia ter começado a conversar primeiro com essa. Como é que eu faço para acabar com a minha ansiedade? Depois que você tem que pensar no resto, porque não adianta nada fazer essas coisas se a pessoa é ansiosa. A ansiedade, por exemplo, ela é que leva hoje, inclusive agora acabou de sair nos jornais, nas revistas, hoje mesmo está lendo, que ele já acha que a ansiedade já é um processo claro da bipolaridade. É o caminho da bipolaridade.
Entende? É como se fosse o portal, está querendo entrar. Agora, eu podia falar que a hiperatividade vem antes disso. Então, é hiperatividade, ansiosismo, aí entra a bipolaridade. Então, o problema todo, a pessoa tem que tratar. Isso é a síndrome do ansiosismo, que eu chamo. Tem que parar com isso. Agora, o melhor para você acabar é colocar num papel os seus, vamos dizer, a sua lei pessoal. Então, você põe lá, Carla, até o dia tanto você vai fazer isso. Não interessa o resto. Não, e você põe, não vou ficar ansiosa por causa disso. Acabou. Agora, ó, coloque essa data fatal bem longe, com calma, não exija muito, porque senão dá uma síncope na pessoa, síncope. Entende? Vamos pensar nisso. Primeiro tem que combater essa ansiedade, não tem jeito. Agora, ó, entrega tudo, abre mão. A ansiedade tem que começar assim. Pode falar. Ó. Queria, se você pudesse clarear um pouquinho mais, explicar aquilo que você estava comentando com ela sobre decisão e deliberação. Ah, sim. Que tem Deixa eu te explicar. Nós temos a maior força da gente. Você sabe qual que é? Vontade. A vontade. Vontade é a volição. Então, a vontade é o que você, tudo que você vai fazer depende disso. Se você não tiver vontade, nada sai. Tem que ser a vontade. Agora, na vontade, você vai ter que ter intenção. Porque eu tenho vontade. Então você pergunta, você tem vontade de fazer o quê? Não é assim que a pessoa tem? Eu tenho uma vontade danada de quê? Comer uma comida gostosa. Veja, há uma intenção nisso. Comer uma comida e ao mesmo tempo gostosa. Não pode ser qualquer comida. A pessoa pode estar passando fome, mas ela está querendo ter um apetite, vamos dizer, de alto nível. Ela está exigindo. Então, é comer uma comida boa, uma comida gostosa. Isso é a intenção dela. Agora veja, ela, então, falou isso para você. Aí você fala assim, olha, eu aqui tenho uma ambrosia de um lado e tenho um doce de coco do outro. Assim, eu quero ambrosia. Ela decidiu. Então você veja, aí teve a vontade, a intenção e teve uma decisão. Aí, na hora que ela vai levantar, você vira para ele e fala assim, não, espera que eu vou servir você. Isso foi a deliberação ou determinação feita por você. Ela então fala assim, não senhor, eu não posso esperar, sei lá se vai pôr o tanto que eu quero. Pegou a ambrosia e colocou na mesa. Ela determinou e ela fez. Entendeu bem o que quer dizer? Então, com isso, ela mostrou que ela tem vontade, ela mostrou que sabe o que quer, e ela mostrou saber fazer também aquilo que ela quer. Que ela não confiou em você. E para mim, eu acho que ela estava pensando que você ia dar uma colher de ambrosia. E ela queria comer a prataiada toda. Então, aí o negócio deu para trás. Então, vocês estão entendendo o que é a determinação aí no caso. Ela deliberou na hora que ela gritou para você. Não, eu como a ambrosia, deixa comigo. Está muito bom isso aí, eu como direto. Você estava aquele negócio da pessoa que está com muita fome, que ela não usa o prato normal. Ela vai direto no tacho. Você está entendendo? Já come na bacia. Então, essa determinação... Eu não uso, isso aí o cara para mim lá na fazenda. Doutor, eu não gosto de prato, eu gosto de bacia. Mas o que é? Então, essa determinação, deliberação já é a ação, né, da decisão. A ação é a hora que é da deliberação, na hora que ela começa a funcionar. É o N do Pensene. É o N do Pensene. Está entendendo? É a hora que tem. Porque aí ela vai usar o corpo. Às vezes precisa, mas, por exemplo, ela pode deliberar, mas estabelecendo funções, determinando cargos, execuções. Se ela tem gente para funcionar, ela delibera a partir disso. Mas aí depende dela. Aí ela tem que fazer gesto, ela tem que falar. Por exemplo, enquanto você está com vontade, você não precisa de falar. Enquanto você decidiu, você não precisa de falar. A hora que você deliberou, você falou. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí já começa, pelo menos,
O laringo chakra tem que funcionar, mesmo que você não fale, tem que mexer, alguma coisa. Você entendeu isso, né? Sim. Com isso, eu acho que ficou mais claro ainda para você, né? Não é possível que você não entendeu isso agora. Professor, aqui na... A deliberação? Uma deliberação. Não, você pode colocar isso aonde você queira, mas o que eu estou falando é o seguinte, a fisiologia do processo é essa que eu estou dando. Isso é que é o correto, é o normal, é a fisiologia, a função. A função é desencadeada com isso. Você sabe que isso aí é uma das coisas que eu estudo desde a minha adolescência, que eu sempre achei que o processo mais sério... Por exemplo, a hora que eu decidi estudar a consciência, como é que eu vou estudar? Aí eu comecei a ver, veja bem, na década de 50, e eu lá fui ver na psicologia, chego lá no curso, a dona vira para mim e fala assim, não adianta o senhor estudar esse curso, não tem nada para o senhor, no nível que o senhor está. Isso foi na década de 60. Mas na década de 50, eu já queria estudar, então comprava tudo quanto era livro de personalidade. Até hoje os livros de personalidade são muito fracos. Eu falava assim, dentro da psicologia, o assunto mais pobre que tem, e o mais importante, é personalidade. Vocês não acham que é? Vocês são da psicologia. É uma coisa muito séria. No entanto, é o mais obscuro. Do jeito que eu também falava quando eu entrei para a medicina e vi. Na medicina, uma das coisas mais sérias que tem é a psiquiatria, e é o mais obscuro. O que vai fazer? Agora, em segundo lugar, eles me perguntavam assim, mas dentro da medicina, qual é a especialidade depois mais obscura? Eu falei assim, aquela que mexe com a energia. Aí eles falam assim, mas qual? A medicina não mexe com a energia? Eu falei, mexe. Qual que é? É dermatologia. Que tudo vem para a pele, tudo mexe com a energia. E outra coisa, a dermatologia também não é das mais obscuras que tem até hoje. É incrível isso, que o negócio já vão para 50 anos que eu falei as coisas, pouco mudou. A medicina caminhou, arranjou muito aparelho, a tecnologia melhorou, muita coisa melhorou. Mas veja, nisso aí... E outra coisa, a psicologia também é a mesma coisa. Eu não vejo. Alguém aí tem algum livro sobre personalidade bom? Não tem. Não adianta falar nesses comuns, não, que tem tudo lá embaixo. Fala assim, se a lesão, em dermatologia, se a lesão é molhada, você seca. Se ela é seca, você molha. Você molha. E outra coisa, é uma piada. Óxido de zinco, tem um negócio do óxido de zinco, que a base tudo é óxido de zinco. Vai olhar que é. Eu tive um grande professor que estudava isso. Você está entendendo? Um grande professor de dermatologia. Eu tive estudando muito. E outra coisa, como era Uberaba, interior do Brasil, tinha muita doença tropical. Então, o processo de doença tropical e doença dermatose, o que você pensar, a gente via. E foi por isso que eu vi Nicola Flávera, esse negócio todo que mexe com pele, né? Que a maioria de vocês, aquilo que eu estava falando outro dia, vocês nunca viram isso. Quer dizer, felizes, né? Felizes, que nunca viram esse nível. Agora aqui, com a internet e a televisão de última geração, plasma, Blu-ray, no lugar do DVD, cinema até com 3Ds, vejo que a maioria das pessoas ficam alheias à realidade. A para-realidade, então, passa batida. Será que no futuro próximo poderemos vivenciar a reversão deste fato, com a maioria das pessoas autocomprovando suas vivências, ao invés de ser engolida pelas imagens onipresentes? Ainda tenho esperança. E ele fez uma reticência. Olha, eu também tenho, mas olha, eu acho que isso tudo vai acontecer. Agora, eu só quero lembrar uma coisa para você. Isso não vai acontecer assim, coletivamente, de modo massificador, não. Vai acontecer do jeito que tem acontecido com a Conscienciologia. É marcação por homem, marcação por mulher, um a um. Aquilo vem pingando. A família tem 17 membros, só aquela pessoa que admite. Na outra família tem 50 membros, tem 2 só que admite. E por aí vai, tem que ser assim. Massificar esse conhecimento para chegar nisso que você está querendo. Olha, paciência. Agora, ó, ao contrário do que o povo fala, eu não acho que você deve esperar sentado, não. Espere transpirando, vai trabalhar, porque tem gente que fica esperando sentado. Isso aí está errado, não dá. O paradigma consciencial é baseado em alguns princípios: autocomprovação, seriex, multidimensionalidade, cosmoética e outros. Entendo que o básico é a autocomprovação. Os outros princípios nascem a partir dele, ou seja, são redundantes. O que você acha? Em parte você tem toda a razão. Mas agora veja,
existe um negócio que eu falei aí agora há pouco, que é muito importante nisso, que é bom você pensar. O nome que eu falei é intenção, ou seja, intencionalidade. Tem gente que quer fazer autocomprovação para passar rasteira nos outros. Então, se não tiver essas coisas que você falou antes, multidimensionalidade, mas que eu falei também, cosmoética, não adianta nada. Uma pessoa vai fazer comprovação sem cosmoética, para passar rasteira nos outros, o que vai adiantar? Então, o processo sério mesmo, tem que pôr intenção nisso. Olha, por quê? A pessoa se interessou pela consciência ou pela conscienciologia. Qual a intenção dela? Eu faço curso de homeopatia e houve uma discussão sobre a melhora da genética com a energia da homeopatia. Gostaria de saber se também melhora para a genética. Olha, a homeopatia, ela mexe no processo da energia. Na hora que mexe na energia, mexe no energossoma ou na energossomatologia. Aí depende da pessoa. Só que tem uma coisa, a energia que a homeopatia usa, ela é toda diluída, ela é pequenininha, ela é fraquinha, ela sabe mexer pontualmente. Depende do sintoma da pessoa para aquilo melhorar. Agora, por exemplo, você chega e põe um arco voltaico, você está usando toda a farmacopeia homeopática de uma vez. Então você mata mosquito com a bomba atômica. Pensa nisso. Poderia opinar sobre a Emotional Freedom Techniques, a acupuntura sem agulhas para tratar de questões físicas e emocionais? Olha, isso já tinha há algum tempo, essa situação toda, hoje isso está mais ou menos na moda. Tudo isso pode ajudar. Agora veja, a acupuntura sem agulhas. O que é que a gente faz no arco voltaico? A gente estabelece toda a acupuntura de uma vez. Do jeito que eu estava falando, o arco voltaico coloca a homeopatia toda funcionando ao mesmo tempo. E coloca todas as agulhas da acupuntura funcionando no energossoma da pessoa ao mesmo tempo. Depende dela. Por isso que eu falo, o arco voltaico é mais forte que isso tudo. Por quê? Ele é coletivo, ele é por atacado. O resto tudo é a varejo. O Brasil autorizou em setembro a exportação de 500 milhões de dólares em sistemas de lançamento de bombas de fragmentação, bomba cluster, para o Oriente Médio e Ásia. Estamos tirando vantagem da desgraça alheia. Que consequência de longo prazo isso pode trazer enquanto intervenção grupo caro? Pode preparar. Se amanhã tiver uma guerra com um negócio maior, o Brasil, que nunca entrou nisso assim para valer, pode receber umas bombinhas por aí. Eu escrevi sobre isso já faz muitos anos. Está lá. Negócio sério. Professor, o senhor poderia falar um pouco da relação de autoconfiança com autocomprovação? O caso é o seguinte, uma pessoa, ela, para ter uma autocomprovação assim, de veterano, uma comprovação madura, de uma pessoa adulta, que tem lógica e racionalidade, ela precisa, em primeiro lugar, ter confiança naquilo que ela está fazendo. Para ter confiança naquilo que ela faz, ela tem que ter amor próprio, tem que ter autoestima, tem que ter autoconfiança, tem que ter uma relativa autossegurança. Se ela não tem isso, não adianta ela querer fazer pesquisa. Não é autocomprovação, é fazer pesquisa, que não vai adiantar nada. Porque ela não confia em ninguém, nem nela mesma. Então, uma pessoa que tem autocorrupção, não adianta querer fazer experimentação. Ela é corrupta. Ela nunca vai ter lógica para chegar a uma conclusão racional. Você está entendendo? Sempre por isso que é que tem essas fraudes científicas, que a pessoa acrescenta, inventa, aumenta, entendeu? Mas várias autocomprovações não traz mais autoconfiança? É lógico, quanto mais melhor. Outra coisa, chama reverificação. Nós precisamos fazer a verificação e depois a reverificação. Tudo é preciso ter isso. Agora, veja, a autoconfiança que eu estou falando, não é bem isso aí não, estou falando é antes. Você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Entende? Essa confiança tem que te dar uma convicção, mesmo que tudo isso seja relativo. Mas ela tem que servir para aquele momento evolutivo e para aquele trabalho que você está fazendo. Se eu, por exemplo, não tivesse autoconfiança no que eu faço, como é que eu ia confiar em vocês e fazer tudo isso aqui que nós estamos fazendo? Eu tenho autoconfiança no que eu faço. Agora, veja, eu levo isso a sério, eu não estou brincando com isso. Eu, como rio muito, faço piada das coisas, esse negócio todo, tenho um certo otimismo com as coisas, o povo pensa que eu estou brincando com isso. Eu não estou brincando. Eu sou sério nas minhas coisas.
Eu estou dando minha vida para isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Eu tenho autoconfiança. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu mesmo já não falei aqui, ó, eu comecei a ter autoconfiança comigo aos 14 anos. Eu não mudei nada. A base mesmo das minhas coisas não mudaram nada, as bases. O que mudou, por exemplo, nomenclatura, teve que mudar, eu aperfeiçoei isso tudo. Você olha, por exemplo, projeciologia, a primeira edição eu fiz para atingir o povão. Já na outra eu já fiz, já mais avançado, mudei toda a estrutura do texto do livro, a nomenclatura, a orismologia dele, a terminologia. Entende? Para melhorar. Estudo é. Agora, é a confiança que a gente vai tendo no processo do povo que você encontra. Então, o problema todo também, muito sério, que é bom você pensar. A gente tem que ter autoconfiança para ter a heteroconfiança a partir de você. Eu não estou falando a heteroconfiança, por exemplo, a confiança de você com você, que para mim é hétero, mas não é isso. É eu ter confiança em você, no que você está fazendo. Entendeu? Então, sem essa autoconfiança, é muito difícil você ter heteroconfiança nos outros. Porque você pode falar assim, não, eu não dou conta de fazer isso, isso aí é só para você. Eu tenho confiança em você. Isso é muito relativo. Porque não é a pessoa que está fazendo. Amanhã acontece qualquer coisa, ela perde totalmente a confiança e aquele desespero. Porque aí puxaram o tapete da pessoa, que ela estava confiando no outro. Se uma pessoa não confiar em si mesmo, é o caminho da puxada do tapete. Geralmente a puxada que a própria pessoa faz em si mesma é quando ela puxa os cordéis do tênis. Se você puxar os cordéis do seu sapato, você vai para trás. Você entende? Isso tem até expressão em inglês, vários lugares que eles falam sobre isso. Você entendeu, né, mais ou menos? Entendi, obrigada. Valdo, aqui na... Sim. Falou-se agora agora há pouco de ansiedade, de síndromes. Essas síndromes, no caso, é uma dificuldade de se ajustar à genética? A causa é mais não, isso? Não é só genética, é uma série de condições, né? Não é só genética, não. É a genética, as próprias tendências da pessoa, ao temperamento, os potenciais que ela tem, a profissão que ela decidiu ter, a vida afetiva que ela tem, a coisa mais séria. A vida social, o processo da sociabilidade pessoal dela, dentro do círculo social. As coleiras do ego sobre ela. O que é que faz as coleiras sociais do ego? Isso tudo tem que colocar aí nesse contexto. A coisa mais séria. Agora, veja, tem que olhar bem a síndrome do ansiosismo. Agora, por exemplo, antes da síndrome do ansiosismo, veja essa que eu chamo do SIA, entende? A síndrome da ectopia afetiva. Isso é muito pior. É das maiores bobagens que tem, elas estão dentro da síndrome da ectopia afetiva. É besteiras enormes. Tudo quanto é tipo de erro lógico, processos, por exemplo, de, vamos dizer, problemas folclóricos da própria pessoa, dentro dos processos culturais, você está entendendo? Então, os idiotismos culturais, eles todos quase sempre são abarcados ou envolvidos por essa síndrome da ectopia afetiva. Que a pessoa coloca no lugar, porque ela já está colocando no lugar, porque ela está fugindo da estrada principal, ela está saindo da pista para ir para o acostamento. E aí, quase sempre, a base é emocional. E o problema, você sabe, o ansiosismo, a ansiedade, é justamente emocional pura. Agora, tudo o que é? Psicossoma. Então, o psicossoma desarticulado, alterado, esse é que precisa ser tratado mesmo. Mas agora, veja, se não mexer com as energias, você não vai consertar nada em matéria de emoção. Eu chamo isso de comocionalismo, quer dizer, uma comoção maior. Há uma hiperexcitabilidade dentro do processo. É aquilo que o povo fala, é eletrizante. É aquilo que a turma procura, por exemplo, os americanos nos filmes. Não, vamos arranjar, é um processo eletrizante. Você vai numa festa, o cara pergunta, está se divertindo muito? Ah, eu estou, tal. É isso. Entende? É o thrilling. Você está entendendo? É eletrizante. Que é besteira isso tudo. É através desses eletrizantes que a pessoa entra no tóxico. Ela quer uma coisa eletrizante. Então vamos experimentar o tóxico que eu não conheço.
É assim que o cara começa a fumar, começa a beber, começa a usar, entende, cocaína. É uma pena isso tudo. Você entendeu, né, o nível disso? Vocês estão vendo que às vezes se perguntam a determinado conceito, eu sou obrigado a abranger aquilo e ampliar um pouco, para a pessoa entender, para a gente situar onde é que fica aquele conceito. Dentro dos processos nossos de pesquisa, de experimentação, isso é inevitável. Por isso que eu sou obrigado, quando a pessoa fala de uma coisa, eu sou obrigado a falar das outras que estão em torno dela, para a gente situar. Qual é a parageografia desse seu texto? Você está entendendo? Uma pessoa pergunta uma coisa, qual é a parageografia desse seu conceito? Onde é que a gente coloca isso dentro do universo, do cosmos, de conhecimento nosso? Como é que fica? Então, às vezes, eu sou obrigado a dar mais detalhes de coisas, vamos dizer, contíguas, next door. É aquilo que eu chamo de aproximações simples. É o jeito, para clarear mais a coisa. Por exemplo, como é que você vai falar de ansiosismo sem explicar essas coisas todas que eu disse? E tem mais coisa ainda para falar sobre isso. Isso é para começar. Vou sediar aqui. Eu quero ter certeza. A falta de segurança é autocorrupção? Depende. Ainda bem, me deu Depende, nem tudo, nem sempre, nem para toda pessoa, mas às vezes é. Ela não tem segurança nas coisas, mas também não se esforça para ter. Isso é autocorrupção. Você não vê lógica nisso, não? Está no arco voltaico, falou alto. Eu senti de imediato, assim, logo que uma senhora, cabelo branco, é Cecília, não sei o nome dela, ela sentou, eu senti cheiro de flores, mas muitas flores. Parecia que estava caindo pétalas em cima de mim. Aí eu olhei, minha vizinha ter saído do meu lado direito, mas Pinheiro, como é Lourdes, estava do meu lado. Eu virei a cabeça para ver, porque eu achei que ela estava com perfume de vir do campo, mas não era ela. Aí depois veio outra pessoa e passou aquele cheiro. E depois eu senti, mas nítido foi na primeira vez. E o senhor falou e eu não falei. Ela mexe com jardim, você sabe também, né? O senhor uma vez falou isso, mas eu não pensei, não associei uma coisa, arroz e ela tem uma casa com jardim, uma opção de coisa, gramado, bichos, ela é fora de série. E eu não falei porque achei que... Ela estuda muito. Dessas mulheres todas aqui, ó, da nossa CCCI, a Cecília é uma das que eu mais estudo. Então ela isso é autocorrupção. Lê tudo, ela sabe tudo, que ela é jornalista há dezenas de anos. Sabia que ela é jornalista? Não. Ela tinha coluna, jornal, tudo, o negócio todo. E outra coisa, ela é poliglota. Ela domina, porque é de base alemã, domina bem o alemão, uma porção de coisas, sabe tudo. Agora, eu vejo o alcance da cultura dela pelo seguinte: ela é mulher igual às outras, uma mulher alemã. A mulher alemã gosta de casa. Ela gosta de casa, ela gosta de jardim, ela gosta dos bichos. Ela tem um gato lá que é uma loucura, tem mais de um gato. Agora, veja, ao mesmo tempo que ela é isso, ela é intelectual. Ela debate sobre política, é uma das mulheres que nós temos aqui, mais politizada que tem aí. Agora, olha, ela engole, se não tiver cuidado, quem aparecer. É uma cabeça. Agora, ela não mostra isso muito, não, pelo jeitão dela. Ela parece uma vovozinha, né, ajudando. Bem simples, né? Mas, olha, se você for à casa dela, você vê o jeito como é que é. A casa dela é retirada, é igual a gente aqui, é mais assim numa zona rural, perto de uma estrada. E o que tem lá dentro não é fácil. Só a biblioteca dela, eu já falei nisso, que eu passei lá para ver, porque eu sabia que era assim. Eu fui lá fora do corpo, então vi, aí eu quis ir lá pessoalmente. Aí eu cheguei lá e comecei a perguntar o que eu vi fora do corpo, para saber, não, e o que é que tinha aqui? Aí eu rodei a casa dela toda, vi os negócios todos, como é que são. Ela é fora de série nisso. Então agora é autocorrupção. Vai ter. Tá. Você está sem segurança em você. Porque essa sua insegurança vem lá de muito tempo, lá do fim do Judas, lá onde ele perdeu as botas. Sim. Então o negócio é esse. Aqui você tem que recuperar isso tudo. Você está no caminho, é por aí. Você queria falar alguma coisa mais séria?
É só sobre a autoconfiança. Nesse verbete aqui, o senhor não coloca a autoconfiança, porque é pressuposto que para a autocomprovação... Autoconfiança, eu já falei em verbete precisa, demais, né? Um monte de... Não, se você achar, põe aí. Não estou achando, é só para... Olha, a autoconfiança, a autossegurança. Autossegurança, eu trouxe até um verbete aí, lembra? Tem tudo isso já. Eu queria mais entender, quer dizer, eu acho que a autocomprovação já está pressupondo que a pessoa tem autoconfiança. Não, tem que sair de uma pessoa que já tem um certo equilíbrio para fazer pesquisa. Senão, que bobagem é essa? Nós não vamos perder tempo com ela. Tá certo? Então, nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 21 perguntas respondidas online, 12 perguntas presenciais, 122 assinaturas no livro de presença, 18 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 5 recados. Marta, Apex, Alexander, Acoplamentário, Maria, Côncius, Juliana, Asinvexis, Eduardo, Amigos. Votação para o verbete amanhã. Ajuizamento pessoal, circularidade contígua, comunicação modular, cosmopensinização, fato orientador, linha de abertura, macroconsciencialidade, mega-tarefa final, palco existencial, parasitismo, personalidade complexa, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico e realização humana. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós queremos convidá-los para o curso Proexologia. Esse curso visa aprofundar os conceitos sobre a programação existencial. Então, é um ótimo momento para que as pessoas possam estar avaliando o que é a Proex, verificar se você, de fato, entendeu algumas informações que foram passadas. Nós vamos trabalhar com a metodologia embasada em debates, em discussões, estudos de casos. Vamos ter também práticas energéticas e todos estão convidados. Vai ser no próximo mês de maio, dias 16, 17, 23 e 24. São 2 finais de semana sucessivos. Nós contamos com a presença de todos. Obrigada e até mais. Boa tarde a todos. Quero convidá-los para o próximo acoplamentário, que vai ocorrer agora no próximo fim de semana, 24 a 26 de abril. Estaremos eu e o professor Nário Takimoto falando a respeito de estado vibracional, além de toda a dinâmica do acoplamentário. Então, quero fazer esse convite a todos. Boa tarde. Com o objetivo de contribuir com a mudança de patamar evolutivo das Consciências e Consciex, a Consul vai realizar agora o próximo curso Inversor Cobaia, que vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de abril. E as inscrições já podem ser feitas aqui na recepção do CAEC e também através do telefone 35252652. Obrigada. Boa tarde. Eu queria divulgar a Biocan, a caminhada bioenergética da Sinvexis, que é um curso sem pré-requisito, que vai acontecer no dia 25, próximo sábado agora, pela manhã, das 8 às 13 horas, no Refúgio Biológico do Itaipu. Então, para quem não conhece, é o Refúgio Biológico, que é um ponto turístico daqui de Foz do Iguaçu. Essa é uma oportunidade para conhecer. Nós vamos fazer uma caminhada em trilha ecológica lá, também práticas bioenergéticas, que o ambiente facilita o contato com as energias da natureza, e o objetivo do curso é promover uma soltura das energias, uma desintoxicação holossomática. Então, para quem tem dificuldade também em trabalhar energias em locais abertos, essa é também uma oportunidade. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, com o pessoal da Sinvexis. Eu vou estar com os recibos agora, pode fazer inscrição também, quem quiser agora comigo. E pode também entrar em contato pelo e-mail cursos@sinvexis.org. Tá, obrigada.
Pessoal, nosso recado em relação ao programa Amigos da Enciclopédia, é só um boletim rápido aqui para vocês. Nós estamos com 347 amigos. A gente vem mantendo a média, essa média, desde outubro do ano passado, tá? Então, a gente está conseguindo manter isso. E o que a gente gostaria de pedir é para aquelas pessoas que já conhecem o programa, que já frequentam a tertúlia, que já foram amigas da enciclopédia, que retornem ao programa, se for possível, se for viável, né, dentro das disponibilidades de cada um. Nós temos o nosso projeto de lançar o site e o nosso sistema. Ele está pronto, está na fase de testes, como a gente já comentou aqui, e o nosso prazo aproximado vai ser na metade, mais ou menos, no final da primeira quinzena de maio. Tá? A equipe toda está fazendo uma série de testes. O HoloServer ele já está disponível na função, digamos, no modo beta teste, tá? Então é bem bacana. A gente já está, inclusive a equipe já está fazendo pesquisas e testes de casa e vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Nas próximas semanas a gente vai conversar mais sobre esse assunto com vocês, sobre essa transição, tá? A princípio, a gente vai manter todas as formas de pagamento atual, o cartão de crédito Visa, Mastercard e Amex. Tá? Boleto também a gente vai lançar pela internet. E isso vocês vão estar mais a par aí nesses próximos dias. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem assim estamos lançando, né, uma espécie de uma central de atendimento ao amigo da enciclopédia, que é através do telefone do CAEC, o 45-3525-2652. Nós temos um funcionário que está nos ajudando agora, que é o Michel. Mais para frente vocês vão conhecê-lo. Ele já está atuando aí no programa, já está na recepção. Houve essa fusão, né, do Amigos da Enciclopédia com o Grupo CAEC. Então, vocês vão estar mais informados assim, em relação a essa fusão. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Pessoal, só para consertar aqui, eu estava em abril ainda, a data será no 5, 6 e 7 de junho, tá? Desculpem, boa tarde. O verbete vencedor foi Fato Orientador com 19 votos. Obrigada e boa tarde a todos.